Olá, o Entre Manas está de volta com os nossos convidados queridos nesse formato diferenciado que estamos adorando muito. E falando de um assunto que agora é o boom do momento, IA. E é o que eles trouxeram aqui. Ou a gente se acostuma ou vamos ficar para trás. Meninos, falem aqui pra gente. Quais são essas novas profissões, essas carreiras que foram criadas, que vão ser criadas aí com esse grande advento da IA? Eu prefiro que o Schubert comece, essa é mais a praia dele. Bom, vamos lá. Eu vejo, na verdade, que são vários, né? Porque se a gente for pensar aqui, no meu ponto de vista, o que a gente vai ver cada vez mais são os engenheiros de prompt. Embora eu sempre fui um pouco contra esse termo, mas saber a forma de você explicar as coisas para IA para ter um retorno eficiente. Outra coisa que eu acredito que vai ser assim, um diferencial são os orquestradores de IA, porque a gente tem múltiplas de diversas expertises diferentes. Então eu acho que a pessoa conseguir saber quando ligar IA tal com IA tal para fazer com que isso efetivamente te traga uma informação mais rica. E por último, eu acho que se não existir isso, eu acho que a gente atinge um platô e acaba aqui, que seriam os curadores de dados sintéticos, porque a gente treinou até agora as IAs com o conteúdo que a humanidade fez nos últimos milênios, né? Tudo que tinha para ser consumido, elas já consumiram, só que acabou. Agora, de 2, 3, 5 anos para cá, a gente vê as pessoas criando cada vez mais conteúdo com a própria IA e nem sempre esse conteúdo com qualidade. Então, eu acho que as pessoas prepararem, sentarem, criarem conteúdos eficientes e de qualidade para treinar as próximas IAs de forma mais específica. Então, no meu ver, esses três são o que eu acho que vão cada vez mais existir e vão ser um diferencial de mercado, porque eu não consigo enxergar um futuro muito longo sem a gente conseguir otimizar essas áreas, entendeu? Gente, essa coisa do prompt, ela é a realidade da vida desde que o mundo é mundo, né? Para liderança, se o líder não tem capacidade de explicar, de se fazer entender, Total. né? É um desastre desde que o mundo é mundo, né? Total. Você sabe que eu vou contar essa história, foi amplamente divulgada recentemente, então não é novidade. Mas uma grande empresa de entretenimento, ela recentemente trocou o CEO. Sim, Né? estava lendo sobre isso esses dias. Ela trocou o CEO em virtude do modelo de negócio. Esse CEO, ele tinha os motivos dele, talvez, fazer uma grande revolução na forma que a empresa abordava alguns assuntos. Temas. Imaginando uma repercussão extremamente positiva e, na verdade, foi um tiro no pé, houve uma grande perda financeira, e aí eles migraram para um novo modelo, substituíram esse CEO, migraram para um modelo um pouco mais conservador, mas que trazia de volta a essência e a identidade deles, da empresa. Né? O que hoje tem tudo a ver com como você gerencia a tecnologia como um todo. Então, para mim, eu sei que do ponto de vista técnico, como o Schubert falou muito bem, você tem as profissões que elas começam a nascer em virtude da tecnologia. Né? Então, por exemplo, vamos lá, antes de você ter o primeiro banco de dados, a partir do momento que alguém chutou a mesa e falou, vou criar um banco de dados, começaram os DBs a existirem. Então, é uma evolução natural em virtude da tecnologia propriamente dita. Agora, eu acredito piamente que esta revolução tecnológica, ela traz uma possibilidade de ganho e crescimento para os profissionais existentes do tamanho do mundo. Por quê? Porque, vamos pensar, spoiler de idade. Se a gente considerar, por exemplo, um exemplo pessoal, eu entrei no mercado financeiro antes de ter computador. Né? Então, assim, eu lembro quando eu cheguei no banco a primeira vez e eu vi um monitor de computador, parecia que o ET tinha descido e falou, era aquela coisa absurda. Que é isso? Meu, o que nós vamos fazer com isso? Eu tô acostumado com a minha Hamilton elétrica aqui, tantas palavrinhas por minuto e vida que segue. Ali, eu percebi que
começaria uma nova regra de crescimento intelectual dos profissionais que antes não existia. Antes não existia. Então, esse pacote tecnológico que a gente está vendo hoje, com essa acessibilidade, né? Hoje você não, de novo, você não precisa fazer um grande investimento para ter 1, 2, 3, 10 IAs à sua disposição para você criar e você movimentar coisas. Mas ela é uma oportunidade para que os profissionais que hoje existem, eles se atualizem e aprendam a lidar com isso para se tornarem gestores melhores, representantes melhores, vendedores melhores, produtores melhores. Então, eu acredito que nós vamos ter a junção dos dois mundos. Você vai ter novos profissionais nascendo em virtude da criação tecnológica e melhores profissionais se formando para poder acompanhar essa agilidade. Porque vamos pensar, são dois jeitos completamente diferentes de pensar. Né? Se você espetar alguma coisa no cérebro do Schubert e no meu, o dele é uns 400 milissegundos mais rápido que o meu. Você não tenha dúvida. Porque é normal. É por isso que ele é bom no que ele faz. E então você vai ter que ter, de alguma forma, esses profissionais mais conservadores, mais do dia a dia, se adaptando para poder chegar e poder entender. Fala, meu amigo. E eu acho aí, como tu falou, eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente tem a tecnologia agora, mas sem ter esse profissional, como o Pazin, que conhece o produto do começo ao fim, que pegou do jeito ruim, e agora temos a tecnologia para melhorar, de nada adianta pegar eu, que sou um programador, que vai sentar... Tudo bem que eu trabalho no ramo financeiro há muito tempo também, mas digamos assim, sei lá, se eu entrar hoje no ramo automotivo, sentar e olhar, eu não sei como é que a tecnologia pode melhorar o processo deles, mas pega uma pessoa que entrou lá antes de existir computador, que conhece tudo, ele vai poder olhar e dizer assim, dá para fazer isso daqui automático? Porque esse relatório aqui me leva 3 dias para fazer. Eu vou olhar, dá para fazer, eu resolvo aqui o teu problema. Então, ter esse profissional que conhece tudo e agora sabe que a tecnologia existe, eu acho que é um diferencial, exatamente, né, Pazinho? Exatamente. Eu queria voltar num ponto que você trouxe, Schubert, dessa questão da curadoria, que eu acho que é um dos maiores desafios em termos de filtro de qualidade, e que, de certa forma, vai demandar uma preparação nossa para atuar. Quais vocês acham que são as competências necessárias para assumir esse papel de curadoria? De programação dessa curadoria, não sei. Olha, eu acho assim, programação em si não. Eu acho que o mais importante é a pessoa, ela ter o pensamento crítico de conseguir, digamos, olhar para um dado e saber se aquele dado ele tem relevância ou não, porque como o Pazin comentou, né, no episódio anterior, a pessoa consegue gerar muita informação hoje em dia, mas até que ponto essa informação que está sendo gerada serve para alguma coisa relevante? Às vezes você não precisa disso, às vezes você precisa de outra coisa. Então, ter o pensamento crítico para escolher só o que te importa, eu acho que é uma das principais habilidades. Agora, outra coisa que eu vejo também é a curiosidade, porque se você ficar focado só naquilo ali, mas não ter a curiosidade de aprender mais, de ir atrás de outras informações, ver o que existe no mercado, eu acho que você não vai conseguir, digamos, evoluir rapidamente. E a gente tá vendo que a evolução tá vindo e muito o que a gente vê agora, daqui 6 meses, já mudou completamente, né? Eu acredito piamente que você vai ter que preparar gestores de dados, gestores de pessoas, gestores de sistemas e tecnologia para fazerem a curadoria. Você tem que, assim, não é o caso da gente advogar em causa própria, não é esse o ponto, mas você precisa de pessoas com bagagem e experiência para criticar. Né? É aquela coisa, não é só olhar o bom, você tem que olhar e evitar o ruim. Né? Então, é aquela coisa de você mapear corretamente o bom, mas tentar impedir que o ruim chegue perto. Aconteça. Então você tem que pensar nos dois lados. E isso, querendo ou não, independente de tecnologia, vem com a bagagem do crescimento da pessoa, profissionalmente, na vida. Né? Entendeu? Então, porque, de novo, você tem que fazer a pergunta que ninguém quer fazer. Né? Para o profissional até poder prever. E isso que o Pazin falou é uma coisa que eu concordo muito, né? Qual pergunta fazer? Qual que é a pergunta correta a se fazer? Isso é o tipo de coisa que você não aprende num curso, né? Você ir lá fazer uma faculdade, você vai aprender a teoria, mas você não sabe como chegar ali para aquele problema e dizer
que eu tenho que perguntar para resolver isso daqui? Isso vem com a experiência, né? E vem com o tempo, não adianta, não tem como fugir dessa etapa. Quebrando a cara, literalmente. Sem dúvida, né? sem dúvida. Exato. Eu agora quero compartilhar uma coisa muito particular de RH, né? O que eu observo atendendo profissionais em processo de transição, né, é que as áreas de RH, principalmente as áreas de recrutamento, elas passaram por uma juniorização horrorosa, né? Eu acho que na cabeça do head de RH ou da organização, agora que a gente tem um ATS incrível, super tecnológico, eu não preciso ter um recruiter sênior aqui com 10 anos de experiência. Eu posso deixar o meu estagiário pilotando essa IA, alimentando esse banco de dados, definindo os requisitos. E aí a gente vê Ferraris, né, ATS que permitem um alto nível, né, de parametrização, de interfaces com o candidato, subutilizados, gerando frustrações, né? Eu falo que para cada processo seletivo eu tenho um apoiador, né, e 9.999 detratores, né, do processo. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que esse erro está sendo corrigido? Não. Não, né? Não. Eu acho que não. Eu acho que tá piorando, inclusive. Sim, eu vou citar um da minha área, que é programação, que eu vi essa semana, inclusive. Tá. Hoje, se vocês entrarem na rede social, por exemplo, vocês vão ver muito vídeo de qualquer um pode programar, qualquer um pode fazer um sistema. E essa semana... Pois é, essa semana eu passei por isso. Um cliente meu, ele criou um aplicativo excelente, lindo, funcional, muito bonito, mas funciona com 2 pessoas usando. O que aconteceu? Ele lançou sem passar por uma análise antes, ele só jogou na loja. E aí, quando chegou lá, começou a entrar as pessoas, tudo com 30 usuários, o aplicativo travou. Bugou. E aí, bate o desespero. O que aconteceu? Não dá mais, ninguém tá conseguindo acessar e tal. Aí tu vais analisar, tinha problema do banco de dados, tinha problema com cache. São assim, coisas que quem não passou por isso antes, num aplicativo de escala, ele nem sabe que existe. E quem já passou por isso, antes de começar a programar, o cara já pensa na hora, diz, já faz isso para não se incomodar depois, faz isso para não ter problema e tal. Então, e a gente vê isso cada vez mais. A gente viu, poucos meses atrás, um jovem que lançou na internet dizendo, minha empresa está faturando 300 mil reais aqui, e aí 5 minutos depois ele foi hackeado porque não tinha absolutamente nenhuma informação relevante lá de proteção do sistema dele. Então, eu vejo que isso tem piorado muito. As pessoas, elas estão criando, digamos assim, estão se sentindo confortáveis para ir em qualquer área trabalhar, fazer as coisas e levar público. O problema é que o erro... Quem joga as coisas em público, o erro acontece em público, né? Então não adianta eu achar que agora eu sou um advogado porque eu posso perguntar para a IA e ela me responde alguma coisa. Né? Você acha que está acontecendo com o programador o que aconteceu com o coach? Qualquer um é coach de qualquer coisa. Isso tem acontecido muito mais do que eu gostaria. Mas eu vou dar um passo atrás e vou focar um pouquinho num problema que ele é mais básico. Eu tenho essa percepção, eu participei de um webinar há coisa de 2 semanas atrás, foi 1 hora e pouco, não foi muita coisa não, eu entrei, fiz a participação nisso aí porque eram muitos interlocutores. E até por tempo de estúdio e tal, o pessoal falou, mas eu vou te pedir um favor, você entra, fala, eu falei, não, tranquilo. E a gente estava falando, e era um webinarzinho que tinha profissionais de várias áreas, não só mercado financeiro, não, tinha indústria, tecnologia, enfim, startups, investidores. Eu até falei, opa, preciso pegar o zap desse cara, mas enfim. E foi muito interessante que no fim do dia todos eles falavam um pouco, a empresa que eu estou, ela não está preparada para investir o necessário para a gente ter ganho em escala. E aí eu volto para um ponto que eu acredito que hoje ainda empresas de diferentes setores, elas têm uma dificuldade de estabelecer o que é custo e o que é investimento. Então, por exemplo, o exemplo que no que é escala também, e no que é escala, óbvio. Mas, por exemplo, você deu o exemplo de ter um estagiário, um recrutador júnior olhando um processo de identificação de candidatos, eventualmente, talvez para uma posição executiva. Né? Então, seguramente é custo. Então, assim, por que eu vou gastar tanto com um recrutador sênior para olhar isso, se eu vou ter um robô
que vai Que olhar... eu já pago. Que eu já pago. Bem menos, exatamente, talvez. Exatamente. E aí eu boto o cara lá e ele vai olhar, porque, de novo, a gente já enjoou de ver, principalmente no LinkedIn, vários profissionais de recursos humanos dizendo que recrutadores hoje gastam 10, 15 segundos num currículo. Né? Então, eu acredito que precisa se estabelecer, em qualquer área, a matriz do que seja custo e do que é investimento. Porque quando você consegue diferenciar, seguramente a tua escala vem. Entendeu? E você vai ter as pessoas certas, com o conhecimento certo, no lugar certo. O mercado, de forma geral, não só o financeiro, ele acostumou a considerar tecnologia como redutor de custo de recursos humanos. Né? Qualquer área. Qualquer área. A primeira coisa que se fala, precisamos reduzir custo. Quantas pessoas nós vamos cortar? Até certo ponto. A maioria das empresas faz isso. Conversei com várias pessoas, principalmente depois que eu comecei a fazer mentoria, compartilhar ideias, enfim. Porque eu coloco no LinkedIn, gente, se vocês quiserem conversar, me manda o zap e a gente marca. E isso tem funcionado. E eu tenho ouvido os depoimentos destas pessoas que foram, vamos dizer assim, atacadas no sentido de sobrou para você, exatamente isso. Porque, poxa, eu perdi meu emprego porque o processo foi automatizado, eu custava X, só que o processo foi automatizado errado, as pessoas estão me ligando para saber como é que eu fazia, agora eu vou receber por hora, como uma consultoria para arrumar o sistema, porque o sistema está custando 5 vezes mais do que eu custava para fazer. E depois disso eu vou cair fora exatamente. De novo. Então, exato. Eu acho que esse crescimento tecnológico que a gente está vendo, toda essa transformação com o IA, ela vem eu acho que ela não veio com o propósito de você subjugar as pessoas. Ela veio com o propósito de, como a gente falou, de potencializar e criar processos mais estruturados com menor margem de erro. E que mude a atuação das pessoas, né? Sim, que melhore a atuação das pessoas, né? Um grande gestor de riscos me disse uma vez, erro você não zera, você mitiga. Exato. Então, o que precisa acontecer? Você juntar todos esses conhecimentos a um certo nível que você mitigue na curva o máximo possível de erros para o teu processo ser eficiente. Você ia falar alguma coisa, Schubert? Não, e eu vejo também, engrenando isso que você falou, né? E eu vejo também, por exemplo, agora nessa onda de IA, muita gente falando que quanto mais você gasta, mais você cresce e por aí vai. Por exemplo, né? A gente pega ali os principais CEO de IA, hoje o Amodei da Anthropic, ele fala, se o seu engenheiro de software que te custa 700 mil por ano, não está gastando 700 mil por ano em IA, ele está jogando dinheiro fora. E não é assim que funciona. Se a gente for olhar no passado, quando não existia IA ainda, às vezes você passava 3, 4, 5 dias, uma semana analisando processos para tomar uma decisão que ia te retornar um resultado no final do ano de milhões. Então, veja, você não necessariamente você mexeu tipo assim, em 50 processos da empresa. Você mexeu em um palitinho lá, um único ponto de um formulário, mas que no final do ano te impacta. E hoje, com a IA, a gente gasta cada vez mais, né? Por exemplo, eu não sou nem os que mais usam, mas no mês passado, por exemplo, eu gastei quase 5 bilhões de tokens de IA, mas eu só gasto tudo isso porque eu preciso revisar muita coisa. Eu gostaria de gastar 10% disso. Se ela não precisasse ser revista, as coisas que ela faz, eu gastaria 10% disso. Então, é muito importante também as empresas entenderem que você precisa ter, sim, redução de custo, mas ser mais assertivo. E às vezes eles só estão incentivando, não, gasta mais, que gasta mais, você ganha escala, e só gasta mais. E nem sempre é a solução, né? Aí outra coisa curiosa, né? Eu assisti também uma mesa redonda falando os heads de recrutamento da Neon, do Decoval e do iFood, falando sobre as suas ferramentas, né, de recrutamento. E eles trouxeram uma provocação, né, de que do mesmo jeito que a organização utiliza ferramentas, o candidato também, para revisar o seu currículo, para revisar o seu LinkedIn, para torná-lo o candidato ideal para aquele processo. E aí você chega numa shortlist de 5 pessoas que não sustentam aquela candidatura na interação final.
Então, é dos dois lados, Agora você tem né? a pessoa... Sim, você tem a pessoa... Eu estou usando IA para otimizar meu currículo para uma vaga, a empresa está usando IA para avaliar o currículo para aquela mesma vaga e no fim ninguém está analisando nada, né? E não fecha o processo, a conta não fecha no final. E outra, querendo ou não, o papel aceita tudo, né? Então... Exato. É assim, eu sei que a gente ainda vai falar um pouco disso, mas hoje você tem uma polarização de candidatos. Né? Eu não acho que ela é 100% negativa, mas eu acredito que ela poderia ser aperfeiçoada. Uhum. Eu não consigo, aí é uma opinião pessoal, né? Mas eu não consigo entender ou visualizar que, como você falou no começo da juniorização, o quanto melhor é a juniorização, não considerando que você só contrataria sêniores, não, sem você fazer uma transição, uma integração. Com quem esse júnior vai aprender? Exatamente. Recém-chegado, caiu ali de paraquedas. Então bora para pensar que hoje você tem que ter um cara que ele seja bom da atividade, jovem e que conhece IA. Se ele não tem a vivência de diferentes cenários, tanto do processo físico, humano, quanto do processo técnico, como que ele vai treinar alguém e como que ele vai desenvolver algo? Né? Então, quando a gente fala em adaptação, eu acredito que as empresas, brancas, enfim, independente do segmento, elas precisam obrigatoriamente a criar um plano de ação de sucessão, de transição, de crescimento. Você sabe que no dia a dia, conversando com vários profissionais, os caras de estratégia, o que eles mais me perguntam é, Pazinho, eu tô com uma área, tem 350 pessoas, o mais jovem tem 17 anos, vai ser estagiário, vai ser profissionalizado, o mais experiente tem 65 anos, e o gestor dessa área chegou para mim e falou assim, eu preciso de um coach para saber como que eu lido com isso, porque eu não estou conseguindo fazer a gestão. E você sabe, do que da perspectiva do RH, poxa, foram 25 anos, né? 10 anos. E sempre foi uma preocupação para o RH. Sem dúvida. Quem fica no lugar de quem? Porque a vida das pessoas muda, porque as pessoas querem oportunidade de crescimento. Sem dúvida. E a gente nunca conseguiu chegar nem perto de resolver isso. De entregar de verdade perspectiva para quem está chegando, de entregar previsibilidade e organização para quem está ali no topo da curva. Sem dúvida. Ou quem já está descendendo na curva. Sem dúvida. Não cessa esse desafio. É isso mesmo. Meninos e menina, que delícia de conversa. Muito bom ouvir vocês. Né? Gente, é muito bom ouvir eles falarem. A gente muito. fica aqui só imaginando. Vocês sabem que a gente está organizando em breve um grande especial, uma mesa redonda. No estúdio grande aqui da UC, né? A gente vai ser promovido em breve. Sim. Já quero vocês com a gente. A gente vai com o maior prazer, nossa senhora. Poxa, com certeza. Vamos junto. E que ótimo, Pri. Não tá encerrando por aqui. A gente ainda vai vir com pautas bem importantes com os nossos meninos da IA. Então, fiquem ligadinhos que segunda-feira tem mais, 12h30 aqui no YouTube.